No capítulo desta segunda-feira, 8 de abril da novela Paraíso Tropical, Betina puxa assunto com Olavo para poder marcar um encontro com ele amando de Bebel. Olavo cai na armadilha delas e marca um encontro com Betina mais tarde no quarto que ela está do hotel. Bebel fica observando os dois. Depois Olavo se encontra com Bebel na área do hotel e diz que não é bom que Alice veja eles dois juntos. Ele só veio porque ela pediu. Bebel diz que ficou com saudades dele, já que hoje ele vai casar com a maluca e pergunta se ele não quer fazer uma despedida de solteiro na casa dela. Olavo fica todo animado e diz que quer. Depois que ele se livrar da Alice, ele passa na casa dela. A filha de Dinorá diz para o irmão que ela vai desligar o registro do banheiro do pai dela para ele tomar banho na casa da mãe deles, assim eles podem voltar a namorar. Hermínia pergunta para a Lúcia qual foi o resultado dos exames dela. Lúcia diz que está tudo normal com ela. Hermínia pergunta se o médico não falou nada sobre o Antenor fazer alguns exames. Lúcia diz que falou, mas o Antenor... Hermínia termina a frase dizendo que o Antenor vai se recusar porque é um machão que nem ele, não vai querer. Lúcia diz que a maioria dos homens tem receio de fazer esse tipo de exame. Thaís diz para Ivan para eles venderem as joias do Evaldo, que eles vão ganhar muito mais dinheiro. Ivan diz que eles não podem vender as joias do defunto que foi assassinado. Eles têm que derreter as joias e depois vender. Thaís pergunta se o Jade é desconfiar. Ivan diz que o Jade é profissional, ele não faz perguntas. Thaís manda Ivan não aceitar qualquer trocado. Ivan diz que com aquelas joias não dá para ganhar muita grana não. Ele ainda vai ter que vender o táxi que o irmão dele deu para ele. Thaís manda ele não vender ainda o táxi porque eles ainda têm que juntar mais dinheiro e o passaporte dele ainda nem saiu. Ivan diz que ele já deu entrada e pergunta se o dela está na validade. Thaís é arrogante com Ivan e diz que é claro que os documentos dela estão na validade. Quem está atrasando a vida dela é ele. Qual é, Thaís? Eu me meto na pior enrascada da minha vida. Faço de tudo para te ajudar e só me ferro. Eu só estou fazendo isso porque eu te... Thaís fica olhando para Ivan e ele não completa a frase e se vira. Thaís pede desculpas e diz que ela está nervosa, porque a corda no pescoço dela está apertando. Cada dia que passa, ela está ficando sem ar. Ivan mostra as joias do Evaldo para Jade e ele aceita ver quanto custa e depois ele fala para ele. Daniel conta para Ana Luísa o que o Olavo fez sobre a conta no exterior, para dizer que ele estava desviando o dinheiro da empresa. Eu vou precisar de você, Ana. É claro que eu vou ajudar você. É outro golpe daquele bandido, não é? É impressionante o ódio que ele tem de você, Daniel. É doentio. Daniel diz que ele não acha que seja ódio, e sim ambição do Olavo. Ele faria qualquer coisa para tirar ele da presidência. Lucas diz para Ana Luísa que o Olavo desviou o dinheiro da empresa para incriminar o Daniel. Ana Luísa pergunta para Daniel o que o Antenor acha disso tudo. Daniel diz que o Antenor acredita nele, mas... como não se tem provas, ele tem que se manter neutro. Ana Luísa diz que vai participar da reunião e ajudar ele, mas eles têm que dar um jeito de provar que o Olavo é um criminoso. Olavo procura a Betina no apartamento dela, só que o celular dela toca e ela manda ele fazer silêncio porque é o pai dela. Ela fala com uma pessoa no celular e diz que está indo se encontrar com ele. Ela diz para Olavo que precisa ir se encontrar com o pai dela, e Olavo diz que ele precisa ver ela de novo. Os dois trocam telefones. Betina manda Olavo ir embora porque ela precisa sair. Bebel aparece e pergunta para Betina o que achou dela como pai. Betina diz que é uma delícia de papai. Bebel sorri e Betina diz que o Olavo estava ficando louco. Bebel diz que ele é um galinha mesmo, mas a batata dele já está assando. Amanhã, na hora do casamento, depois desse mico, adeus Alice. Esse sem vergonha já tem dona. Gustavo reclama que não tem água no banheiro. Márcia manda ele tomar banho na casa da mãe deles que lá tem água. Gustavo agradece, mas diz que ele e a mãe deles não vão se sentir bem. Júlio diz que Dinorá não está em casa e sim na Hermínia. E Márcia diz que a casa também é deles e eles têm o direito de convidar ele para ir a qualquer hora lá. Gustavo concorda em tomar banho lá. E Márcia diz que eles esperam ele lá. Márcia liga para a mãe para ela voltar para casa e ensinar matemática para eles. Gilda descobre que Dinorá ofendeu Virgínia. Mas isso não fica assim. Eu vou dar um basta nela e vai ser agora. Dinorá chega em casa e pergunta para Gustavo o que ele está fazendo lá. Gustavo diz que ele veio tomar um banho. A filha deles emprestou a chave. Dinorá pergunta que papo é esse? É que o chuveiro da minha casa quebrou.
Ou eu não sei se eles estão fazendo alguma coisa no prédio e as crianças insistiram para me vir para cá. Dinorá acha tão bonitinho a atitude das crianças. Gustavo diz que também achou. Gilda bate na porta de Dinorá para falar com ela sobre a grosseria dela com Virgínia. Quando ela vê Gustavo, fica surpresa. Ele diz que pode explicar, e Gilda diz que ele não deve explicação nenhuma para ela e vai embora. Gustavo agradece Dinorá pelo banho e vai atrás de Gilda para se explicar. Gustavo diz para Gilda que ele não tem motivos para mentir para ela, e Gilda diz que ele está em dúvida. Depois ela olha para as crianças e Gustavo pede para eles irem para a casa da mãe deles, que depois ele chama eles. Gilda reclama para Gustavo que ele deixa Dinorá se meter demais na vida deles. E ele não faz nada, no máximo umas bronquinhas, mas ele não consegue cortar Dinorá. Gustavo fica calado e Gilda diz que gosta dele. Para ela, a relação deles está ficando cada vez mais séria, mas é para ele pensar, porque se ela está se iludindo, ela tem o direito de saber, e ela vai embora. Antenor pergunta para Lúcia se ela não vai ao casamento do Olavo. Lúcia diz que não gosta do Olavo, e ela não sabe ser falsa. Ela não vai desejar felicidades para um homem que deveria estar na cadeia. Antenor diz para Lúcia que ele não tem provas de que o Olavo tenha armado algum golpe contra o Daniel. Eu já entendi de que o fato de você ir ao casamento não quer dizer que você seja amigo do Olavo, mas eu não tenho que adotar isso para mim. Bebel dá uma de inocente e diz para Olavo que ela já está conformada com o casamento dele com Alice, porque ele precisa do dinheiro do pai dela. E se isso é importante para ele, é importante para ela também. Olavo diz que ela está mais madura. Ela diz que é só por dentro, e ele diz que por fora ela continua com essa pele macia. Esse casamento não vai durar para sempre. Eu estou muito perto de conseguir o que eu queria. Eu dou um chute na Alice, na broaca loira. E você vai ser mulher de um dos executivos mais poderosos desse país. A gente vai andar juntos e você vai aparecer em todas as colunas sociais. Bebel sorri para ele e Olavo diz que ela é o amor da vida dele. Os dois se beijam. Joana fica feliz quando Otília mostra para ela que o pai dela saiu na revista como um dos melhores chefes de cozinha. Enquanto isso, Nelly está conversando com Heitor e pergunta por que ele não avisou que a foto dele iria sair na revista. Heitor diz que ele não sabia se eles iriam publicar e ele não queria criar falsas esperanças nas filhas e depois elas se decepcionarem. Nelly diz que a reportagem ficou ótima. Ela sabe que não tem direito de se orgulhar, mas não dá para não ficar feliz. Heitor diz que ela pode não ter motivos, mas direito ela tem. Eles foram casados muitos anos. Ele faz parte da vida dela, ele é pai das filhas dela. Nelly assume que ela foi uma péssima esposa. Ela vivia colocando ele para baixo. Ela está se sentindo tão... Eu estou convencido que as pessoas fazem o melhor que elas podem sempre. Na nossa geração, um homem querer ser cozinheiro era um negócio meio estranho. Nelly pergunta se ele acredita que ela está torcendo por ele. Ele diz que acredita e que foi um ótimo negócio que ela fez em ter desistido do apartamento pelo restaurante, porque a coisa está indo bem e pode ser que dentro de algum tempo ela possa comprar sozinha o apartamento dos sonhos dela. Nelly fica triste quando Heitor fala no apartamento e diz que ela vai continuar torcendo muito por ele. Heitor agradece e diz que ele está precisando mesmo de muita torcida. Ele acompanha ela até a porta para ir embora. Olavo chega na hora quando Alice diz para Lutero que ela está com a sensação de que alguma coisa vai dar errado no casamento dela. Olavo diz que ela está ansiosa e que nada vai dar errado. Lutero diz para Olavo que pelo menos ele está tranquilo. Olavo diz que ele está muito feliz. Ele se vira para Marion e pede a bênção dela. Marion, como é pilantra que nem ele, ela fica com uma cara cínica e dá a bênção dela para Olavo. Olavo procura Bettina novamente no apartamento dela. Ele tenta agarrar Bettina, mas ela diz que agora não dá, para eles ficarem juntos porque o pai dela está chegando. E ele é uma pessoa conservadora. Se vê alguma pessoa lá, ele é capaz de fazer um escândalo. Olavo diz que escândalo é o que ele menos precisa no dia do casamento dele. Bettina finge que está surpresa quando ele diz que vai se casar. Eu não falei nada porque eu sabia que você ia ficar assim, chateada. Mas eu vou me casar hoje às 7 horas. Bettina diz que então não vai acontecer nada entre eles, porque ela vai embora hoje à noite. Olavo manda eles irem agora para o apartamento dele, para eles se conhecerem melhor antes que seja tarde. Bettina diz que agora não pode. O pai dela está chegando e ele é general, linha dura. Olavo fica preocupado e diz que então é melhor ele tirar o time dele de campo. Outra hora eles se falam. Bettina diz que vai ligar para ele assim que o pai dela sair de lá.
Marion é grosseira com a camareira ao dizer que se tiver um grão de poeira, ela vai se ver com Olavo. Quando Marion vira as costas, a camareira chama Olavo de bestão. Bebel consegue entrar escondido no quarto que Olavo e Alice vão ficar e solta a fechadura do banheiro para que a porta tranque sozinha. Quando Betina entrar no banheiro, Cadelão vê Joana com Cássio e lembra que foi ele que bateu nele. Quando Cadelão se vira, dá de cara com Jade, olhando para ele. Cadelão pergunta por que ele está de novo no caminho dele e se ele está de provocação na área dele. Quem nasceu para ser Cadelão nunca vai ser dono de área nenhuma. Cai fora, rapaz. Cadelão diz para Jade que ele está doido para ir para a vala. Jade manda ele cair dentro agora. Cadelão foge com medo de Jade, dizendo que é para ele aguardar. Dora pergunta para Camila se a filha dela está dando muito trabalho para ela. Camila fica calada e Fernanda diz para a mãe que ela adora falar dela como se ela fosse uma criança. É porque às vezes, minha filha, você parece mesmo. E diz para Camila que é para ela avisar se a Fernanda der algum problema para ela. Fred leva a mãe de criação para o apartamento dela. Fernanda aproveita para cutucar Camila, dizendo que ela engana todos direitinho, mas a ela não. Camila diz que ela deveria ter agradecido por ela não ter contado para a mãe dela as coisas que ela faz. Ela iria te dar mais do que um puxão de orelha. Ah, é? E o que é que eu faço? Falo a verdade e mostro para o Fred que você é a última mulher com quem ele deveria estar casado? Camila manda Fernanda ir se tratar porque ela é doente. E você é uma idiota. Eu não aguento mais olhar na sua cara. Camila manda ela sair da casa dela então. Fernanda manda Camila se enxergar. Porque essa casa não é dela, é sim do Fred. Camila fica com ódio de Fernanda. Os convidados já estão chegando para a festa de casamento de Olavo e Alice. Lutero agradece Antenor por ter vindo e Antenor diz que não teve como evitar. Lutero diz que não entendeu e Antenor diz que ele sabe que ele é muito caseiro. Bebel, debochando, diz que está louca para ver Alice de noiva, porque ela é sempre tão chique. Marion diz que ela sabe que ela deve estar morta de curiosidade. Urbano pergunta para Bebel sobre a amiga deles, a Betina. Ele está tão preocupado com a mãe dela. Bebel diz que não falou com ela hoje. Olavo atende a ligação de Betina e diz que ele ficou esperando a tarde toda ela ligar. Ele diz que agora não pode falar com ela porque ele vai justamente se arrumar para o casamento dele. Olavo não se aguenta e manda Betina ir lá com ele. Ele vai deixar a porta encostada. Betina coloca algemas em Olavo e o prende na cama. Betina fala para Olavo que está faltando alguma coisa, ela já volta. Ela entra no banheiro e a maçaneta cai quando ela bate a porta. Olavo pergunta que barulho foi esse? Betina diz que a maçaneta caiu da mão dela e pede para ele ajudar ela porque ela está presa. Como é que eu vou te ajudar, sua pervertida? Eu tô preso aqui. Ai, meu Deus, o meu casamento. Marion diz para Alice ficar calma porque hoje ela vai ter uma noite inesquecível. Alice sorri para ela. Vidal e Fred comentam que o Olavo está demorando para a festa de casamento dele. Antenor, que está impaciente, diz para Lutero que a cerimônia está mais do que atrasada. Lutero diz que também está preocupado. Ele vai lá no quarto do Olavo. Alice corre para o quarto do Olavo pensando que pode ter acontecido alguma coisa, e Marion vai atrás dela. Cadelão procura Joana no restaurante do Cássio. Lutero e Antenor tocam a campainha do quarto do Olavo. Alice aparece e pergunta onde está o noivo dela. Lutero e Antenor pedem para ela ficar calma. Todos entram no quarto de Olavo com a chave de reserva e Lutero pergunta o que significa isso. Olavo mente dizendo que foi assalto no corredor e o ladrão deixou a chave aqui do lado da cama. Alice não acredita no que ele está dizendo e pergunta onde está a roupa dele. Todos escutam quando Betina grita por socorro pedindo para tirarem ela de dentro do banheiro porque ela está lá pelada. Alice fica indignada. Lutero diz que ele já colocou a maçaneta, ela pode abrir a porta. Betina sai de lá dizendo, graças a Deus, que eles abriram a porta porque ela não aguentava mais ficar trancada. Alice olha para Betina e Betina pergunta quem são eles. Alice diz que ela é a noiva e Antenor diz que eles que perguntam quem é ela. Olavo mente dizendo que essa moça foi presa junto com ele. Os bandidos assaltaram eles. Eles estavam no corredor. Ele manda Betina explicar para eles que eles são vítimas. Explica para eles que nós somos vítimas. Lutero pede para Betina explicar que história é essa de assalto. Betina diz que não está entendendo nada e Olavo fica arrasado. Assalto, pai. O senhor não está vendo que roubaram as roupas e a vergonha na cara desses dois?
Olavo manda Alice não se levar pelas aparências, porque não é isso que ela está pensando. Antenor manda Olavo não se preocupar que as roupas não estão voando por aí. Elas estão lá no canto jogadas. Já a vergonha... Olha, Lutero, da próxima vez que você for casar uma filha sua, não se esqueça de não me convidar. Será que alguém viu o meu chicotinho por aí? Alice parte para cima de Bettina, mas Lutero não deixa e ela manda tirarem essa mulher de lá. Lutero manda Marion avisar os convidados que o casamento está cancelado. Marion pede para eles sentarem e conversarem. Alice grita que ela está entendendo tudo. Ela nunca pensou em ser tão humilhada na frente do Rio de Janeiro inteiro. Marion grita: está bem, eu cancelo o casamento. Fred solta Olavo, que estava preso na cama. Alice começa a jogar um monte de coisas em cima do Olavo e ele pede para ela ficar calma, que eles precisam conversar. Alice manda Olavo sair de lá porque ela não quer mais se casar. Depois que Olavo sai, Alice diz que vai se vingar. Cadelão manda Joana pegar um dinheiro com o Cássio e dá para ele, senão ele mata o Cássio. 5.000. Joana fica apavorada. Marion, para disfarçar, diz que o Olavo está doente, pegou uma forte gripe e o casamento foi adiado e manda os convidados aproveitarem o coquetel. Bebel fica feliz ao escutar isso. Cláudio pergunta para Marion se tem alguma coisa que ele possa fazer para ajudar. Ela manda ele matar o Olavo. Urbano diz para Bebel que essa história está muito mal contada e ela pergunta se ele acha. Urbano diz que aconteceu algo mais grave. Bebel diz que a Alice deve estar tão nervosa, tadinha. Fred diz para Olavo que isso foi a armação da Bebel. Olavo diz que a Bebel não iria fazer isso com ele. Fred diz que realmente o amor é cego. Ele é que sabe. Você vai ter que rebolar gostoso para Alice te perdoar. Olavo tenta se explicar com Alice, mas ela não deixa ele nem chegar perto dela. Ela diz que está chorando de ódio, imagina o que os convidados não estão comentando. Olavo diz que eles estão pensando muito pior dele do que dela, com certeza, e mente dizendo que aquela mulher deu uma bebida batizada para ele. Alice grita chamando ele de mentiroso, safado e covarde, e manda ele assumir e ser homem pelo menos uma vez na vida, e assumir o que fez. Olavo diz que ele não pode assumir uma coisa que ele não fez. Alice aponta uma arma para Olavo e diz que ela vai matar ele. Olavo diz que ela está louca, isso machuca. Não, eu não estou louca não, eu sei atirar muito bem. É muito estresse encontrar o noivo algemado de cueca na hora do seu casamento. Olavo pede pelo amor de Deus para ela não fazer isso. Alice manda ele parar de brincar e assumir o que ele fez. Senão, ele nunca mais vai brincar de chicotinho com vadia nenhuma. Olavo pede pelo amor de Deus para ela não fazer isso. Alice tenta atirar para o lado e descobre que o revólver está sem balas. Ela começa a chorar dizendo que está descarregada e o pai dela fez de propósito. Olavo diz que vai sair, depois eles conversam porque ela está um pouco nervosa. Alice grita mandando ele sair de lá. Camila descobre que o Fred e a Fernanda não são irmãos de sangue e fica pensativa. Gustavo pede perdão para a Gilda e eles se acertam. Olavo vai na casa de Bebel e ela pede para ele contar para ela por que não teve casamento. Ele pergunta se ela tem a certeza que não sabe.